Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast da Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente traz as principais notícias, as análises, o que aconteceu com o Liverpool durante a semana. E não poderia ser diferente, estamos gravando aqui depois do jogo do Liverpool contra o Galatasaray, da goleada do Liverpool contra o Galatasaray, da classificação do Liverpool na Liga dos Campeões. Tô gravando, no caso, já na quinta-feira. Não consegui gravar exatamente no dia do jogo, mas vim gravar aqui hoje pra vocês. O Liverpool ganhou do Galatasaray em Anfield por 4-0. Gols do Ekitike, gols do Salah, gol do Szoboszlai e gol do Gravenberch, tá? É uma partida em que o Liverpool tinha um primeiro tempo bom, porém com algumas chances desperdiçadas. O Salah tentou encobrir o goleiro uma hora. O próprio Salah perdeu um pênalti que ele bateu muito mal no final do primeiro tempo. Então a gente sai do primeiro tempo com aquele gosto um pouco amargo. Depois o time entra nos eixos no segundo tempo, consegue o segundo gol. A partir dali tem confiança para produzir ainda mais. Foi um jogo de domínio, tá? Você pega as estatísticas aqui. São 62% de posse de bola para o Liverpool. É, Gols esperados 4,88 contra 18, 0,18 do Galatasaray. 9 grandes chances, 32 chutes, 11 defesas do goleiro do Galatasaray, que fez uma partida incrível mesmo com a goleada. Então, assim, o Liverpool parece que conseguiu fazer sua melhor partida na temporada. Sem a goleada que teve ali na última rodada da fase de Liga da Champions, mas era um time muito mais é, ainda mais incapaz de oferecer resistência do que o Galatasaray. Eu sei que algumas pessoas discordaram de mim, porque eu falei que pra mim era ok o Liverpool perder na Turquia. Nem nessa jogo do mata-mata, eu falei isso um pouco da fase de liga e perde novamente no mata-mata. Mas assim, o Galatasaray fora de casa é bem mais fraco. A gente viu isso contra o Juventus. É um time muito mais forte dentro da sua casa. É um time que tem bons valores, tá? Tem bons jogadores. Você para pra ver, ele tem jogadores experientes. Só de Premier League, Torreira, Davinson Sanches, vários jogadores, assim, né? Você tem o Sané, que jogou muitos anos no Bayern de Munique, jogou no Manchester City. Você tem o Icardi, rodou Inter de Milão, PSG, o Zinhen. Você tem muita gente. Então, é, é um time muito experiente, mas que fora de casa não parece mostrar a mesma capacidade que dentro de casa. Sua torcida é muito chata, ele exerce seu mando muito bem. E isso não foi visto fora de casa, ainda mais que nem tinha torcida do Galatasaray, tá? Porque eles tinham sido punidos pelos que fizeram fora de casa ali no jogo em Turim. Então, o Liverpool com Anfield cheio, Anfield lotado, os torcedores do Liverpool, uma atuação muito boa e que dá um pouco de esperança para essa sequência. Se você olhar para as atuações individuais, eu acho que o Szoboszlai, como sempre, porra, magnífico. Uma boa partida do McAllister, tá? O Szoboszlai é o melhor jogador da temporada, ele faz o primeiro gol com uma assistência do McAllister ali num bonito lance de escanteio do Liverpool. O McAllister faz um bom jogo, o Wirtz sai com uma assistência e também faz um bom jogo. Ele participa do terceiro gol, por exemplo, ele dá o passe para o Salah errar a finalização, um excelente passe, inclusive, e o Gravenberch faz o gol no rebote desse chute do Salah. O próprio Salah depois sobe de produção, faz o primeiro tempo muito ruim, ainda mais com aquele pênalti perdido. Acho que foi o auge ali da irritação de todo mundo com o Salah, da decepção com o Salah. Mas ele volta, dá uma assistência, uma bonita assistência, tá? O Salah consegue achar bons passes, assim, pro Ekitike, e depois faz um golaço de esquerda, sai com um gol e uma assistência na partida. O Ekitike também marcou gol, e o Gravenberch marcou gol nesse rebote do chute do Salah. Então, assim, foi uma partida boa. Eu acho que você tem alguns aspectos individuais a destacar. Kerkez fez uma excelente partida, tá? A dupla de zaga não foi muito exigida, o Alisson também não. O Frimpong acho que apareceu um pouco pior no ataque do que deveria. Ele quase saiu com uma participação ali num gol contra do zagueiro, mas ele estava impedido. Mas, no geral, o time produzindo bem. Algumas questões, como por exemplo, eu falei, o primeiro tempo do Salah foi muito ruim. A temporada do Salah ainda é relativamente bem abaixo do que a gente viu nas últimas temporadas e do Salah como um todo, assim. Eu acho que é a pior temporada do Salah desde que ele chega na Roma, talvez. Então, complicado. O Ekitike, cara, o Ekitike é o jogador
Do Liverpool que tem mais participações em gols. Eu tô aqui caçando os números. O Ekitike na temporada tem 17 gols e 6 assistências, 23 participações em gols. Ele é seguido pelo Szoboszlai, 12 gols e 8 assistências, 20 participações. O Salah tem 10 gols e 9 assistências, 19 participações. O Wirtz está com 6 gols e 7 assistências, 13. E o Gakpo com 8 gols e 4 assistências, com 12. Então, assim, o Ekitike, muita gente foi muito crítico com ele no jogo contra o Tottenham. Eu entendo. Eu acho que, assim, o Ekitike ele tem problemas claros. Ele não é um centroavante de elite, ele não é um centroavante no auge, ele é um centroavante pronto. Quando ele chega, eu tinha muita preocupação com a quantidade de gols perdidos que ele tinha, e acho que isso se provou, mas ele conseguiu fazer uma temporada melhor do que ele fez até no Frankfurt. Isso pra mim é muito significativo. O cara fazia a melhor temporada da vida dele, aos 23 anos, saindo do Frankfurt, da Bundesliga, para ir pro Liverpool, logo de cara, assumiu uma responsabilidade, já que o Isaac lesionou, então era ele e ele que era o centroavante. Eu acho bem impressionante. Ele tem problemas, tá? Ele precisa evoluir na tomada de decisão. Precisa evoluir. Ele demora a tomar decisões, toma decisões erradas. Faz dribles a mais do que eram necessários. É, Ele precisa melhorar no jogo aéreo. Ele é muito ruim no jogo aéreo. Ainda mais pra altura que ele tem. Ele é meio magrelão, beleza. Assim, se parar pra pensar, ele tem um biotipo parecido com o do Isaac, talvez. O Isaac também não é um bom cabeceador. Acho que quem jogou bola, quem entende mais dessa parte aí de, de preparação física, pode ser que entenda melhor explicar isso. Mas acho que o Liverpool tem dois centroavantes altos, que não são muito fortes, são meio magricelos, e que não tem um bom jogo aéreo. Por outro lado, eu acredito que ele tem valências que poucos centroavantes têm. Ele dribla muito bem, até exagera em alguns momentos. Ele tem uma velocidade, ele tem a capacidade de fazer se movimentar, sair da área para a esquerda. Ele joga às vezes quase com um ponto esquerda. Isso é muito interessante de ter. Ele é um cara impressionante pela altura dele, pela habilidade que ele tem, por ser um cara capaz de se movimentar, de sair da área, voltar, fazer gol, aparecer como elemento surpresa, chutar de fora da área, chutar de primeira. Ele só precisa de um refino. Eu acho que quando ele refinar, quando ele evoluir esses detalhes no jogo dele, ele tende a ser um centroavante muito bom, tá? Um dos melhores centroavantes. Mas a temporada dele já é muito boa. Então, assim, depois do Szoboszlai, acho que é o melhor jogador da equipe na temporada. E isso é muito significativo. Szoboszlai, já falei, cara, é chovendo molhado, tá jogando muita bola. Pra mim, um dos melhores meio-campistas da Europa. Tá aí com 9 participações em gols, se eu não me engano, nessa Liga dos Campeões. Isso faz com que ele seja o segundo jogador de meio-campo do Liverpool com mais participações em gols em uma edição de Champions League. O primeiro é o Gerrard, em 2007 e 2008, fez 10. Ele tá com 9, que eu acho que é bastante relevante. Outro dado interessante, o Wirtz registrou o maior número de chances de gol criadas em uma única partida por um jogador do Liverpool na história da UEFA Champions League. É aquela estatística longa, né? Com muitos recortes. Mas foram 8 grandes chances, 8 chances de gols criadas. Número bem relevante, Wirtz muito participativo. E uma declaração interessante no pós-jogo, pra mim, foi do Ekitike, tá? Ele elogiou o Salah. Ele disse que ele é uma lenda, sabe? Obviamente as pessoas dizem que ele teve uma temporada difícil. Tá nítido isso, né? Mas hoje, ele teve muitas chances e ainda teve a cabeça no lugar para me dar um passo perfeito. Estou muito feliz por ele. Ele mereceu. E a gente vê que depois do gol, o Ekitike sai apontando pro Salah, né? Dando moral pro Salah. A torcida do Liverpool em Anfield já havia cantado o nome do Salah até antes dele fazer o gol, antes dele dar assistência. Também é interessante ver. E o próprio Ekitike reconhece. Eu poderia ter marcado mais gols hoje, para ser honesto. Acho que jogamos com mais liberdade, nos ajudamos muito, trabalhamos duro. Acho que merecemos estar aqui. Estou muito feliz. Fizemos um ótimo trabalho por hoje. Poderíamos ter vencido por 10-0. Interessante ele reconhecer nessa esse que ele tinha a possibilidade de fazer ainda mais. Eu acho que isso é muito importante. Ele ter essa noção de que ele precisa melhorar em termos de conversão de chutes em gol, em perder menos grandes chances, melhorar no seu jogo aéreo. Ele precisa refinar. Esse refino, eu acho que vai fazer dele um centroavante de elite no futebol europeu. Declarações interessantes também do Szoboszlai, que ele responde ali as comparações dele com o Gerrard, e ele fala que Steven Gerrard é uma comparação interessante. Eu era criança e o via jogar, e agora estou vestindo a camisa 8. É uma sensação incrível e acho que é uma inspiração para todos nós. Uma lenda do clube, sem palavras. Estou feliz por jogar neste clube, tá? Então, acho que é inevitável você imaginar um cara que tá fazendo vários gols de falta, chutando muito bem. Ontem ele acertou uma bola com a parte externa do pé, assim, que o goleiro fez uma baita de uma defesa. Tá jogando muita bola, tá vestindo a camisa 8, tá carregando esse Liverpool. Acho que é um dos líderes do elenco. E
É um cara que vai ser fundamental se o Liverpool quiser ter alguma chance contra o PSG na próxima partida, tá? O Liverpool encara o PSG, primeiro jogo, se eu não me engano, em Paris, o segundo em Liverpool. Uma reprise das oitavas de final da temporada passada. O Arne Slot sempre que pode fala do PSG e acho que vai ter a chance dele aí de, quem sabe, tentar eliminar, dar o troco. O PSG é favorito, tá? PSG não é tão encantador, nem tão constante quanto foi o da segunda metade da temporada passada, mas ainda é um time com muita qualidade individual, que vai ter mais tempo de descanso, a Liga Francesa é mais tranquila para eles pouparem, e alguns times até talvez adiem jogos para ele poder se concentrar, se trabalhar melhor, se preparar melhor para esse jogo. Então, assim, acho que o Liverpool não entra como favorito, diferente da outra vez, mas o Liverpool tem qualidade, mostrou nesse jogo, e a gente espera que uma partida como essa possa ser repetida contra o PSG. A escalação me agradou muito. É, Ele entra com o Szoboszlai no meio, o Frimpong na lateral, isso é um ponto importante, que a gente nunca sabe nessa temporada. Ele entra com o Wirtz aberto pela esquerda, que nem sei se é a melhor posição do Wirtz, mas com o Szoboszlai jogando assim, pra mim não tem outra solução. E pra mim, Gakpo e Salah juntos não tá dando, porque são dois jogadores que estão em baixa. Vamos ver se Salah consegue retornar e o bom futebol depois dessa boa atuação que ele teve no segundo tempo. Mas eu acho que ele, o Salah e o Gakpo juntos, o time tá ficando muito ruim, porque o Salah perde todas as bolas num contra um, o Gakpo só corta pra dentro e bate no defensor, toma muita decisão errada, finaliza mal. Então acho que você precisa ter o Wirtz ali mesmo para ser um pouco mais criativo. Acho que ele se associa bem com o Szoboszlai, com o Kerkez. Essa jogada que ele fez no terceiro gol, que ele passa ali entre os jogadores e toca pro Salah, foi uma excelente jogada dele. Então, acho que essa talvez seja a escalação ideal. Contra o PSG, eu não vi muitos jogos do PSG. Eu tenho dificuldade de imaginar se talvez o Slot precisasse fazer alguma adaptação para conter um pouco o PSG. Estou sendo bem sincero, não vi muitos jogos do PSG nessa temporada, então tenho muita dificuldade de falar qualquer análise, qualquer perspectiva, qualquer previsão sobre esse jogo, mas acho que é razoável você imaginar que esse time deveria ser o que vai ser repetido contra o PSG. Se vai ser assim, eu não sei, mas acho que é um time que você tem ali talvez hoje o melhor 11 disponível. Então a gente vai falar de Salah, assim, eu não acho que o Ngomorra tenha cacife para começar umas quartas de final de Liga dos Campeões como titular. O Gakpo tá muito mal, e entre o Gakpo mal e o Salah, eu ainda prefiro o Salah. O Salah tá mal e é uma temporada bem ruim dele, mas ele tem aí 19 participações em gols, cara. É um número relevante. É que pra ele não é nada, pra ele é muito abaixo. Mas é um cara que ainda pode tirar um gol como ele tirou nesse jogo contra o Galatasaray, um passe como ele fez. Ele pode perder o pênalti, ele pode perder gols, mas ele ainda consegue, pra mim, ser um cara mais diferente que o Gakpo. Então, pra mim, ele tem que ser titular. Foi no jogo contra o PSG que foi uma semana muito ruim pro Salah e depois ele cai de nível na segunda metade da temporada. Daí então, quando ele é anulado pelo Nuno Mendes, que depois a gente viu que muitos outros jogadores foram anulados pelo Nuno Mendes, não foi uma particularidade dele, mas ele vai ter a sua chance aí também. Quem sabe uma confiança, quem sabe um bom jogo contra o Brighton, para você ir para a data FIFA um pouco mais tranquilo. Depois você tem Manchester City na FA Cup e aí o PSG na França. Bom, acho que é isso que eu tinha pra falar, tá? No geral, é isso. O Salah é dúvida pro jogo do final de semana contra o Brighton. O Arne Slot disse que ele pediu pra sair porque ele sentiu um desconforto. Então temos que ver como é que vai ser aí esse final de semana o time que o Liverpool vai montar a campo. O time que o Slot vai mandar a campo pra ver o que que o Liverpool consegue fazer contra o Brighton. É um jogo, um tempo curto, né? Logo depois, assim, jogo no meio de semana, jogo final de semana. Mas vamos ver qual é a solução que ele acha. A gente espera uma vitória, que o Liverpool está em quinto, nesse momento está classificado para a próxima Liga dos Campeões, mas está no encalço ali com o Chelsea na sua cola e no encalço do Aston Villa também vem em queda. O Manchester deu uma desgarrada, acho que é normal você imaginar pelas últimas partidas, pelo histórico recente, pelo falta de calendário do Manchester, né? O Manchester tem poucos jogos aí, só tem a Premier League até o final da temporada, que eles vão garantir essa quarta vaga. E aí vai ficar Chelsea, Aston Villa e Liverpool brigando ali por uma quinta vaga, então é importante que o Liverpool reaja. Não dá pra contar que você vai ganhar a Liga dos Campeões para estar na próxima. Você precisa garantir isso via Premier League. E esse jogo do final de semana vai ser muito importante pro Liverpool ir pra data FIFA respirando, um pouco mais tranquilo, tá? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tô aqui com a minha camisa da temporada 13, 14, tá? O Warrior, tá toda desgastada. Tem o número do Gerrard atrás. Não sei se vai dar pra pegar, tá? Gerrard 8. Essa camisa é horrorosa, mas eu gosto de gravar com ela. Eu guardo ela. Na época eu comprei essa camisa, que eu falei, cara, essa camisa é horrorosa. E foi
Ali eu estava começando a acompanhar o Liverpool, comecei ali quando o Rodgers chega, mais assim, né, a acompanhar todos os jogos e tal. Então, ela é muito significativa pra mim. Peguei porque eu não tenho camisa do Szoboszlai, eu quase não boto o nome do jogador mais em camisa, não tinha nenhuma outra camisa com o número 8. Então peguei essa aqui, apesar dela estar velha, surrada e horrorosa, ela é uma camisa que, pra mim, tem uma recordação muito legal. Então, espero que a gente possa se classificar aí nas quartas de final contra o PSG. Espero que a gente ganhe contra o Brighton, vá pra data FIFA tranquilo, possa respirar, possa ter um pouquinho de tranquilidade e mirar um final de temporada mais positivo. O jogo da temporada foi esse agora, tá? O melhor jogo da temporada. Que seja uma virada de chave, que o Liverpool comece a jogar um futebol satisfatório, ao menos pra acabar o ano bem. E ainda tem a FA Cup. Quem sabe, se não for Liga dos Campeões, pelo menos um outro títulozinho, beliscar uma copinha nacional seria bem legal. Fico por aqui, um abraço e até a próxima.